Boa noite, turma. Na aula passada, nós paramos aqui nos meios de contenção. Vamos continuar de onde nós paramos, tá? Primeiro, a gente até já chegou a ver essa parte na aula passada, né? Qual o objetivo da contenção? Por que usar a contenção dos animais? Então, a contenção ela vai servir para que esse animal fique posicionado, imobilizado, da forma que a gente deseja para a gente fazer o exame, tá? Como eu falei na aula passada, a gente não tem como dizer para o animal, fique deitado, fique com a sua pata para frente, né? A gente não tem como fazer isso. A gente pode até dizer, mas o animal não vai entender, tá? Então, a contenção física, vai existir dois tipos de contenção, na verdade, a contenção física e a contenção química. E a gente vai falar primeiro da contenção física e depois da contenção química, tá? Mas só para deixar claro, a contenção química nem sempre vai ser realizada, né? Ou seja, nem sempre a gente vai utilizar a sedação ou a anestesia, tá? Porque nem sempre vai ser indicado fazer a utilização de medicação e existe alguns riscos também que a gente vai entender quando chegar na parte de contenção química, tá? De início, a gente só precisa saber que a prática nas clínicas veterinárias é a utilização da contenção física. Na maioria das vezes, a gente vai utilizar a contenção física. A contenção física ela vai poder ser feita de duas maneiras. Ou o proprietário, né, ou um ajudante do técnico, ou um auxiliar, ou alguém que trabalhe na clínica, vai segurar o animal, vai posicionar o animal sobre a mesa, ou a gente vai utilizar essas estruturas, que são uma espécie de sacos mesmo, de areia, né, que vai ser colocado em cima do animal para ele ficar posicionado, né, para ele ficar na posição que a gente deseja, tá? Mas vamos lá. A gente parou justamente nessa parte aqui ontem, né? Ou na última aula. É importante ressaltar que, por mais que o animal pareça estar tranquilo, normalmente, né, as clínicas veterinárias são um ambiente hostil. Quem tem animal sabe e se você leva sempre no mesmo veterinário, sempre na mesma clínica, quando esse animal está chegando na clínica, que ele sabe que é para lá que ele está indo, ele já começa a ter um comportamento diferente do que ele tem em casa. Ele já começa a ficar nervoso, né? Tem uns que começam logo a se tremer, outros que ficam com raiva, tem temperamento muito forte, né? Então começam logo a ficar com raiva, querer latir, querer morder, tá? Então, a gente tem que ficar ligado no comportamento do animal, tá? O, a contenção, ela tem que ser feita independente do temperamento do animal. Os donos, quando a gente começa a conversar com os donos, eles sempre vão dizer: ah, o meu animal é dócil, ah, o meu animal não morde, pode mexer, pode passar a mão, tá? Só que não me interessa se esse animal é dócil, porque ele é dócil em casa, no ambiente dele, no ambiente que ele conhece, com as pessoas que ele conhece, com as pessoas que ele convive. Dentro da clínica veterinária, pode ser que ele esteja te vendo pela primeira vez, né? Obviamente, não é sempre que o animal vai na clínica veterinária que ele vai precisar fazer um raio-x. Então, dificilmente ele vai te ver lá dentro. Já que ele não te conhece, é melhor você se precaver, tá? Você precisa utilizar os teus EPIs, né? Primeiro que você precisa utilizar luvas e tal para poder manipular esse animal, você precisa utilizar máscara, né? E para a sala de raio-x, você vai precisar utilizar avental de chumbo e todos os EPIs quando você for realizar o exame. E para o animal, você vai precisar colocar uma focinheira. Sempre colocar a focinheira, independente do temperamento desse animal, independente dele ser um filhote ou um adulto, tá? Pode ser, vai do pincher ao pastor alemão, ao pitbull, você precisa colocar a focinheira, tá bom? Porque qualquer reflexo de dor, né, que o animal sentir, ele vai tentar te morder, tá? E quando a gente vai posicionar os animais, né, quando a gente não utiliza essas estruturas, esses sacos, esses pesos para colocar sobre o animal, que é normal não utilizar, normalmente quem segura o animal mesmo somos nós, seres humanos,
Quando a gente vai posicionar, nem sempre ele quer ficar na posição que a gente quer, tá? A posição anatômica do animal é com as 4 patas encostando no solo, né? Encostando no chão. Então, quando a gente tem que virar esse animal de costa, colocar o dorso dele no tampo da mesa, o animal não vai ser muito suscetível a deixar que isso aconteça com ele. Na realidade, ele acha que a gente está causando mal a ele, né? Então, outra que esse animal vai estar machucado. Digamos que foi chegou o animal para você que sofreu um acidente de carro, né? Um acidente automobilístico, uma batida, enfim. Batida não, como é o nome? Atropelamento, isso. Sofreu um atropelamento. Quando ele chegar, ele vai estar com dor, certo? Ele sofreu uma lesão lá fora. E a suspeita, por exemplo, é de uma fratura no fêmur. Você vai precisar primeiro colocar esse animal com o dorso encostado no tampo da mesa, que já é uma posição desconfortável para ele, e você vai precisar tocar no local da lesão para poder posicionar ele. Então ele vai sentir dor, e mesmo que ele seja muito dócil, ele vai querer lhe morder. Se for um gato, ele além de querer te morder, ele vai querer te arranhar, certo? Então você precisa tomar cuidado de colocar a focinheira nesse animal, como você também precisa tomar cuidado de colocar esparadrapo, algodão, qualquer coisa que evite que os gatos te arranhem, tá? Mesmo que o dono esteja lá, porque normalmente o dono, pelo menos na clínica onde eu atuava, a gente tinha a prática, né, de não deixar o dono entrar na sala com a gente. Porque às vezes o dono ajuda, às vezes o proprietário ajuda, mas às vezes o proprietário tem tanta pena do animal que ele faz é atrapalhar, né? Às vezes o animal tá até tranquilo, mas quando o dono chega perto, ele já fica manhoso, igual criança mesmo, né? Já fica manhoso, já fica querendo gritar, querendo fugir para ficar perto do dono. Então, normalmente, o que nós fazíamos era deixar o dono lá fora e, como tinha um número de 4 pessoas no setor de radiologia, então a gente fazia ali um rodízio para a gente ficar posicionando os animais e não precisar que o proprietário ficasse dentro da sala, porque na verdade não só era ruim para o dono ter que posicionar, né? A gente tinha que explicar para ele como que ele ia posicionar o animal e ele normalmente ficava com pena, como o animal fica muito menos suscetível a deixar que a gente faça o posicionamento quando o dono está dentro da sala, tá? Então vamos continuar aqui. Os principais objetivos da contenção. Primeiro, possibilitar a realização de diversos exames, né? Tanto os exames radiográficos como para outros exames. Aconteceu algumas vezes de enquanto a gente está fazendo lá o exame radiográfico, como a gente já fez o processo da contenção, chega é, é, alguém para fazer a retirada, a coleta do sangue, né? A gente já fez a contenção, então a pessoa só aproveita do momento para fazer a coleta do sangue, tá? Ou alguma aplicação de medicação. A contenção vai servir para, na verdade, para tudo que a gente vai fazer dentro de uma clínica veterinária, a gente vai precisar fazer algum tipo de contenção no animal, tá certo? A contenção também vai evitar fugas e acidentes como fraturas. Gente, o pinche é um cachorro muito pequeno, né? É uma espécie muito pequena e é uma espécie muito frágil. Se, por exemplo, né, se uma hipótese, se a gente está ali posicionando um animal desse em cima da mesa, daquela altura que a mesa é, e ele conseguir fugir, ele vai cair dessa mesa. E quando ele cair, ele pode ter fraturas, ele pode ter problemas diferentes, né? Problemas que há mais do que o que ele já tinha. Outra coisa, os gatos, eles tendem a logo querer morder, né? Então, pode acontecer, já aconteceu uma vez até, do gato morder a mesa, né? Na hora que ele estava tentando fugir ali, ele mordeu a mesa, e quando ele mordeu a mesa, ele fraturou a mandíbula. Então, não é interessante, na verdade, a contenção tem que ser feita de forma muito eficaz para proteger o animal e para proteger a gente, né? Enquanto técnico, nós também precisamos que o animal esteja contido de forma eficaz para que não cause danos a gente. Se esse animal não usar uma focinheira, ele pode te morder.
se esse animal, se você não segurar as patas dele da forma correta, ele pode te arranhar, tá? Então, a contenção também vai facilitar o exame físico e vai proporcionar segurança tanto para o animal quanto para o técnico em radiologia, tá certo? Antes de fazer a contenção, o que a gente tem que levar em conta, né? A gente tem que avaliar a raça do animal, tá? E ver que tipo de contenção vai ser feita. Por quê? Existem algumas raças que são mais suscetíveis a ter problemas cardíacos, tá? A ter problemas renais, problemas no fígado. Então, eu não posso receber o animal e simplesmente aplicar uma medicação, aplicar uma sedação para ele poder ficar quietinho, para eu poder fazer meu exame. Não posso. Tá? Por isso que a primeira opção sempre vai ser a contenção física, tá certo? A contenção química vai acontecer? Vai, mas é muito difícil. Outra que em relação a custo-benefício, né? Os donos vão preferir que a gente faça a contenção física, porque se nós utilizarmos sedativos, ele vai precisar pagar pela medicação. Então, normalmente preferem que a gente faça a contenção física mesmo, né? Então, a gente precisa saber a raça do animal para poder avaliar que tipo de contenção vai ser feita durante o nosso exame, tá? A gente, durante o exame radiográfico, todas as estruturas anatômicas essenciais devem estar, né, sob o raio primário. Isso já é óbvio para o técnico de radiologia, como vocês já estão aí no quarto módulo, vocês já sabem que todas as estruturas que devem ser visualizadas têm que estar ali, né, na direção do raio primário, tá certo? Então, se você quer um raio-x de abdômen, você tem que posicionar o teu paciente de forma que esse abdômen esteja centralizado no teu chassi, né, no teu cassete, e que esse raio esteja no centro do abdômen, tá bom? O paciente, ele precisa ser limpo de qualquer sujidade entre os pelos, principalmente nas raças Collie, Maltês ou Poodle. E tem mais outras raças que são bastante peludas, tá? Gente, acontece demais da gente receber animais que sujos, animais sujos, tá? Quando a gente vai fazer, né? A gente não, porque nós não somos veterinários, né? Mas quando o veterinário vai fazer um acesso no animal desse, aplicar uma medicação, alguma coisa assim parecida, ele vai fazer a limpeza do local antes de fazer esse acesso, né? Porque antes de fazer essa parte do exame que é mais invasiva. Porque se ele deixar ali tudo sujo, simplesmente colocar a agulha, ele pode levar para dentro do animal alguma bactéria, algum fungo, alguma coisa que estiver presa, alguma sujeira que estiver presa ali na pele do animal, tá? Aqui, o nosso exame não é invasivo, tá bom? A gente não vai ferir, nem cortar o animal, nem nada parecido. Porém, se a gente não limpar o nosso animal, quando a gente fizer o exame, a gente pode ter vai aparecer algumas estruturas no exame que não era para estar ali, tá certo? Esses pelos juntam as pedrinhas pequenininhas, então pode dar falso diagnóstico, né? Juntam poeira, que também pode dar falso diagnóstico. Então, o interessante é que a gente faça essa limpeza. A gente já recebe o animal sujinho, debilitado, mas a gente precisa fazer essa limpeza para a gente não ter falsos diagnósticos, tá certo? Durante a contenção física, precisa-se evitar movimentos bruscos e movimentos precipitados, tá certo? O animal, ele precisa confiar em você. Então, isso eu tô falando de uma coisa que eu mesma faço, tá? Não tô falando dos outros técnicos, eu estou falando eu. Sempre que um animal chega, por mais debilitado que ele esteja, não sei que seja uma coisa assim, muito de emergência mesmo, que você precisa correr, fazer o exame para ele ir direto para a cirurgia, aí você precisa realmente ser mais rápido, você não tem tempo para ganhar a confiança do paciente, tá? Mas, normalmente, na clínica veterinária, você não vai atender a mesma quantidade de pacientes que você atende num hospital humano, né? Não tem como.
São bem menos animais que a gente recebe. Então, você tem ali um tempo para poder tentar ganhar a confiança do teu paciente, certo? Você pode tentar passar a mão, falar com ele, também acalma muito, mesmo que você não seja o dono dele, também acalma muito. Então, você tentar ganhar a confiança do paciente é interessante, porque já vai fazer com que ele dê mais, como é que eu posso dizer? Que seja mais fácil você posicionar ele, né? Óbvio que não vai ser 100%, que nem se fosse o dono. Então, ele também não ia facilitar tanto, né? Porque ele sempre acha que a gente vai fazer mal a ele, mas vai ser um pouquinho mais fácil, tá certo? Outra, também iniciar a contenção da forma mais simples para a espécie, tá? Os gatos, eles têm uma facilidade muito grande de se deitar com o ventre sobre o tampo da mesa. Os cachorros também fazem isso, eles também costumam se deitar com o ventre no tampo da mesa, né? Se, por exemplo, só um exemplo mesmo, você vai fazer um raio-x de uma extremidade, né, ou de um membro pélvico ou de um membro torácico, você não precisa mexer muito nele. Se ele já está deitado, você só precisa colocar, né, o chassi na parte de baixo dessa pata, na parte de baixo desse membro e direcionar o raio para a parte do chassi, né, para cima da estrutura que vai ser radiografada. Então, você não precisa mexer no animal que já está lá deitado. Ele já está quase posicionado. Você só precisa finalizar o posicionamento para fazer o exame. Então, quanto menos você mexer com o animal, melhor, né? Primeiro que o teu exame vai ficar melhor. Ele não vai ficar tentando puxar a pata da tua mão se você não está incomodando ele, tá certo? A partir do momento que você passa a incomodar o animal, ele já tenta sair de perto de você, ele já quer fugir. Então, quanto menos você mexer, melhor, tá? Outra coisa, sempre fazer a contenção no ambiente adequado. A gente não pode fazer contenção do animal no chão. A contenção tem que ser feita sob a mesa, né? Sobre a mesa, na verdade, tá? Você precisa alcançar o teu animal. Se você deixar ele no chão, tentar fazer a contenção no chão, dá muito mais espaço para ele fugir, tá certo? Algumas coisas que tem que ser observadas, né? Primeiro, o temperamento do animal tem que ser observado. Óbvio que a gente pergunta essas coisas para o dono, certo? A gente sempre fala com o proprietário do animal sobre o temperamento desse animal. Existem animais que são bem dóceis, certo? Que facilitam muito o exame, e existem animais que não são dóceis. Mas, independente do animal ser dócil ou não, ele vai precisar ser contido, tá certo? Quando possível, pedir o auxílio do proprietário, mas, como eu falei há um tempinho, a gente precisa ficar ligado nessa história de pedir o auxílio do proprietário. Nem sempre o proprietário ajuda, na maioria das vezes ele atrapalha, porque fica com pena do animal. É mesmo que você explique, olha, a gente precisa posicionar o teu animal com o dorso encostado aqui, a gente vai precisar puxar um pouco essa pata que está lesionada para a gente poder fazer o exame, né? Ele não vai entender, e mesmo que ele saiba que a gente está tentando só fazer o exame, ele não vai entender, vai ficar com pena e vai acabar que o animal vai ficar manhoso e vai dificultar muito mais o nosso exame, tá certo? O local da contenção, acabei de falar, né, precisa ser feito no local adequado, né, precisa ser feito sobre a mesa, tá? É necessário o uso de focinheiras em todos os exames. A focinheira não vai trazer benefício só para você, enquanto profissional radiológico, também vai trazer segurança para o animal. Tá? Nem todo animal gosta de colocar focinheira. Na verdade, eu não cheguei a ver nenhum animal que gostasse de colocar focinheira, certo? Eles normalmente não gostam. É difícil colocar a focinheira e é difícil fazer com que ela permaneça lá. Mas você tem que colocar a focinheira, vai trazer segurança para o animal e segurança para você. A segurança para o animal é justamente com o fato que eu falei sobre o gato, né? Ele tem logo a intenção de morder e ele pode morder alguma estrutura que seja dura, né? Que seja resistente e que vai causar algum dano maior para ele, tá?
Se você não tem focinheira, às vezes acontece, né? Mesmo que nas clínicas veterinárias sejam lotados de focinheira, às vezes acontece de chegar um animal que tem um focinho muito longo, ou as focinheiras estão sendo utilizadas em outros animais, né? E tá faltando focinheira ali no momento. O que a gente faz? O que é mais fácil? Pega um cordão, tá? E dá um nó para fechar a boca do animal. Aqui também é outro cordão, não é uma fita, tá certo? Coloca no focinho do animal e amarra, né? Não amarrar com muita força para não machucar o animal, mas também não amarrar fraco demais para ele conseguir abrir a boca e lhe morder, tá? Essas estruturas, esses sacos, né, de areia, assim. Gente, existe, né? Se tá aí na foto, existe. Tem alguns hospitais maiores, que podem utilizar, que tem esse material para a gente poder utilizar, mas nem sempre tem. Na maioria das vezes, a contenção vai ser feita mesmo com o auxílio de um humano. E como eu falei, existem algumas, falei no outro vídeo, né? Existem algumas espécies que esse saco aqui não é nada. O meu cachorro é um desses, que esse saco aqui não é nada para ele. Ele vai tirar isso de cima dele e pega todo mundo, se deixar. Aqui ainda outros posicionamentos, né, feitos com o saquinho. Esse animal, normal, na minha cabeça, ele já foi contido de forma química, né, para poder ficar assim, quietinho. Então, aqui ele já foi sedado para depois fazer o posicionamento com esses saquinhos de areia, né? Aqui já é o posicionamento, já é a contenção feita mesmo com o auxílio de um humano. Pode acontecer, dependendo do exame que você vai fazer, você consegue conter ele sozinho. E também vai depender muito da raça do animal, né? Se for um animal maior, se for um animal mais violento, é mais difícil. Aqui, acredito que seja um poodle, aqui já é um pitbull, então já é mais difícil você fazer a contenção com uma pessoa só, você precisa de mais pessoas, tá? Sobre a contenção física em gatos, né? A contenção física nos gatos sempre vai ser mais difícil do que nos cachorros, porque eles são menores, eles são mais ágeis e eles têm uma defesa a mais, que é no caso das unhas, né? E eles têm a característica territorial, tá? Quando eles chegam, quando a gente coloca, na verdade, quando a gente coloca o gato dentro da clínica veterinária, se você soltar ele lá, ele vai, primeiro que ele vai sair fazendo xixi em tudo, vai sair fazendo xixi em tudo. Cachorro também faz isso, né? Cachorro também tem suas características territoriais, mas os gatos, eles tendem a ser um pouco mais violentos quando se trata de território, de marcar o território, tá? Algumas recomendações para contenção de gatos. Sempre, sempre, sempre manter o gato dentro da caixa. O transporte do gato tem que ser feito dentro da caixa. Se você vai pegar o animal, por exemplo, na sala da recepção, pronto. O proprietário está lá com o gatinho na recepção, dentro da caixa. Você não pode nunca tirar o gato da caixa lá na recepção para levar ele nos teus braços até a sala de radiologia. Não pode, tem que levar dentro da caixa. Se você tirar ele de dentro da caixa antes, ele vai tentar fugir, tá? Outro, manter esse gato próximo dos donos por o máximo de tempo que você conseguir. Se necessário, se for possível, coloque esse proprietário para dentro da sala de radiologia e ele vai te auxiliar na realização do exame, tá? Tentar aproximação com os gatos. Gente, acontece, às vezes dá certo. Mas tem gato que realmente não deixa, que não deixa. Tem gato que é quase impossível você conseguir fazer a contenção nele. Você realmente precisa que os donos estejam perto para ele poder ceder um pouquinho, tá? Fechar janelas e portas. Por quê? Porque se fugir, se soltar dos seus braços, se soltar de cima da mesa de radiologia, ele vai fugir, tá bom? E ele vai correr e é rápido, e nem sempre a gente consegue pegar, tá bom? O exame, né, tem que ser feito sobre a mesa
Nunca fazer no chão, nunca tentar fazer a contenção no chão e tomar cuidado com as mudanças de comportamento, tá? Essa é a focinheira que é utilizada para os gatos, né? Vai tampar tanto o focinho como os olhos. E essa partezinha aqui, né? Essa luvinha feita de esparadrapo é para ele não tentar arranhar a gente. A gente, pelo menos lá na clínica, a gente não costuma fazer esse tipo de coisa, tá? A gente deixa eles com as patinhas assim, com as unhas à mostra mesmo, né? Já aconteceu de se arranhar? Já aconteceu. Mas melhora, né? Melhora. E a gente não gosta muito de usar esparadrapo por causa dos pelos, né? A gente tem medo de machucar um pouco, enfim. Então a gente não utiliza. Sempre deixar eles assim na caixinha, tá? E quando você ainda não colocou a focinheira, você pode utilizar essa metodologia aqui, de colocar um pano sobre ele, ele também já cede um pouco mais quando ele não consegue enxergar as coisas, tá? Sobre a contenção física de equinos, né, de cavalos. Assim como os outros animais, você precisa observar o comportamento desse animal, você precisa observar o temperamento desse animal. Você também vai precisar tocar no animal antes da contenção, né? Tentar ganhar a confiança desse animal antes de fazer a contenção. Outra coisa, se posicionar sempre à esquerda para você não ter problemas. Problemas de que tipo? Coices, tá? Não ficar atrás do animal também, para que esse animal não queira te machucar dessa maneira, né? Te dando um coice, tá? Outra coisa, isolar o animal. Você não pode fazer o exame de um cavalo quando ele ainda está próximo dos outros cavalos, tá? Você precisa tirar ele de perto para tentar fazer esse exame. Outra, é claro que você precisa de ajuda. Você não tem como fazer o exame de um cavalo você sozinho. Você vai precisar da ajuda de algumas pessoas. Mas também não precisa encher o espaço de gente para poder fazer esse exame. Só mesmo o necessário, até também pela exposição, né? Se não tiver EPI para todo mundo, né? Não tem como fazer o exame deixando as pessoas expostas. Então, o mínimo de pessoas possíveis, o mínimo de pessoas, somente as pessoas necessárias, tá certo? Na hora do exame. Esses são alguns materiais que a gente utiliza para fazer a contenção, tá? Do cavalo. Aqui deixando ele separadinho, né? Aqui na caneleira, também pode-se utilizar as cordas. E aqui é só uma curiosidade sobre os ovinos e os caprinos, né? As cabras e os bodes. Vamos lá. Há mais ou menos, né, 4 milhões de anos, há muito tempo atrás, vamos botar assim, as ovelhas eram consideradas cabras, né? Não tinha separação entre elas, era tudo a mesma coisa. Então, certo que hoje, se a gente tem muita gente, na verdade, que confunde ainda, né, as ovelhas e as cabras. Parece tudo muito igual, tudo muito parecido. Mas falando geneticamente, elas não eram separadas, né? Como se fosse tudo a mesma coisa, tá? Hoje já é diferente, né? Hoje já é separadinho. Daí aqui é só uma amostra que no final, para eu terminar de explicar isso aqui tudo, vocês ainda vão estar confusos, né? Porque na verdade você precisa ter uma atenção quando vai estudar essa parte, porque é bem complicadinho. Mas vamos lá. A cabra é a fêmea do bode, certo? A cabra é a fêmea do bode. E o filhote deles vai ser chamado de cabrito. Até aí, tudo bem, todo mundo entende isso, certo? Geralmente, o pelo vai ter um aspecto liso e eles possuem cornos. Cornos são os chifres, tá, gente? Quase direitos, direcionados para fora. Os chifres vão ser para fora. E eles também têm aquela barbinha, né? Outro. O carneiro é o macho da ovelha e eles dois juntos vão dar origem ao cordeiro, tá? Eles já vão ter o pelo mais ondulado. Então, aqui a gente tem a ovelha e aqui a gente tem a cabra.
tá? E eles também têm chifres, né? Só que os chifres são enrolados e já não tem mais a barba, tá? Aí vamos lá. Os filhos do bode e da cabra também são chamados de cordeiros ou cabritos, tá? E os filhos da ovelha são, como o carneiro, né? São chamados de borregos, tá? Os filhos da ovelha com o carneiro são chamados de borregos ou de cordeiros. É bem confuso, eu sei que é confuso, mas no fim, quando você finaliza, parece que é tudo a mesma coisa, tá? Mas vamos lá. A cabra e o bode vai dar origem ao cabrito, que também pode ser chamado de cordeiro. O carneiro, que é o macho da ovelha, vai dar origem ao cordeiro, que também pode ser chamado de borrego, mas acredite, eles não são a mesma coisa, tá? São separados geneticamente, tá bom? Sobre os métodos, né? Aqui já a parte da contenção que nem sempre vai ser feita pelo técnico de radiologia, na maior parte vai ser feita pelas pessoas que moram na fazenda, pelas pessoas que moram no aras, que já convivem com esses animais. Até porque tem algumas práticas aqui que não é comum para gente, certo? Por exemplo, laçar o membro posterior e puxar. Gente, sério. Eu não sei nem fazer um nó de cadastro, né? De amarrar o sapato direito. Imagine fazer um laço e conseguir laçar esse animal de longe. Então, não é uma coisa comum pra gente. A gente não aprendeu isso durante a nossa vida. Então, acontece que também não somos nós quem fazemos isso durante o trabalho. Quem vai fazer isso é quem já convive com o animal, tá? Montar sobre um animal também é coisa que a gente não costuma fazer. Pegar o animal pelos chifres, pela barba ou pelas orelhas. São coisas que a gente não costuma fazer, tá? A gente vai deixar com que esse animal seja contido pelo próprio dono e o que nós vamos fazer é realizar o exame, tá certo? Segurar a prega inguinal e o pescoço, derrubar e prender entre os joelhos ou colocar os joelhos sobre o pescoço. Não é com a gente isso aqui. Quem vai fazer é quem sabe realmente manipular o animal, tá? Aqui é a amostra dele segurando a prega inguinal e o pescoço. E aqui é um artefatozinho que ajuda a manter eles quietinhos, né? Já que eles não conseguem nem colocar as patinhas no chão, tá? Sobre a contenção física de bovinos. A criação de bovinos no Brasil é a maior entre todos os ramos da pecuária. São mais de 217 milhões de cabeças, né, que vão servir para a pecuária, tá? Mato Grosso é onde a gente vai ter a maior parte do rebanho do país, com mais de 29 milhões de cabeças de boi. É muita coisa. Então, nessa parte do Brasil, ali para o sul, né, é onde os técnicos em radiologia realmente vão lidar com essa parte de animais de grande porte. A gente aqui no Nordeste até tem sim. Tem clínicas que atendem alguns aras, tem clínicas que atendem fazendas, né? Mas para os interior. Aqui mesmo em Fortaleza é mais difícil. Né? Em Fortaleza é mais difícil porque a gente não tem muito animais desse tipo, mas existem clínicas de Fortaleza que atuam no interior, né? Que vão lá para poder fazer esses exames, para poder atender os animais dos aras e das fazendas, tá certo? Em relação aos bois, a aproximação tem que ser feita pelo lado direito. É preciso tomar cuidado com as cabeçadas, né? Com o chifre também é preciso tomar muito cuidado. E tentar evitar, né, os movimentos perto dos membros anteriores, porque eles também podem dar coice, assim, parecidos com o do cavalo, tá? Não ficar nas costas do animal. Esse tipo de processo, esse tipo de contenção, a gente também não tem como fazer. Quem vai fazer essa contenção é o próprio dono, são as pessoas que moram na fazenda, porque a gente não tem convívio com esse tipo de prática, tá? Mas o que vai ser utilizado em na maior parte das vezes são cordas.
Também é utilizada a formiga, essa parte que fica presa aqui no focinho do animal, né? Quando você coloca, ele já tende a começar a te obedecer, tá? Também existe esse aparato que vai servir para posicionar o animal, deixar ele quietinho, tá bom? Essa parte aqui das baias, né? Não serve muito para a gente, mas é uma forma de contenção. Esse corredor, que é feito de madeira, só passa um animal por vez e vai servir para o processo de vacinação, tá? Só vai passando de um por um e eles vão aproveitando para fazer a vacina, tá bom? Sobre a contenção química, se não dá tempo de a gente terminar a contenção química, hoje a gente finaliza na aula que vem, tá? Mas vamos começar aqui. A contenção química é feita através de medicamento. Então, por isso, contenção medicamentosa, tá? Vai ser feita por meio de fármacos. E, normalmente, para poder ser feita, a gente vai precisar do auxílio do médico veterinário, né? Para ele poder fazer a aplicação da medicação. Como é que a gente tem que entender aqui sobre o que a gente tem que entender sobre a contenção química? Como eu falei no começo, né, há alguns minutos, a gente precisa entender qual é a raça do animal antes de fazer a contenção. Eu também disse que existem alguns animais que são propensos a desenvolver problemas cardíacos, que são propensos a desenvolver algumas patologias. E é mais complicado, né? Se você administrar uma medicação em um animal que já tem problema cardíaco, se você, digamos que não fez exames antes de fazer essa contenção, o paciente já chegou em um estado de emergência e você, para facilitar seu trabalho, faz a contenção química, ou pede para o médico fazer a contenção química, né? E não se atenta a doenças pré-existentes nesse paciente, você pode acabar causando a morte do paciente, né? Então, a contenção, primeiro, só pode ser feita depois dos exames clínicos, que vai ser feito pelo médico veterinário, e a aplicação da medicação também não é conosco, nós somos radiologistas, né? Então, quem faz a aplicação da medicação não somos nós, tá? Olha o que tem dizendo aqui embaixo. Durante o seu plantão, você vai precisar atender diversos animais, que não vai ser apenas gato e cachorro, né? A gente também vai atender pássaros, répteis, animais maiores enfim. A gente atende vários tipos de animais. Acreditem, as pessoas criam de tudo dentro de casa, tá? Criam cobras, criam iguanas, né? Existem alguns lagartos que nem são iguanas e as pessoas criam em casa, criam alguns pássaros que também não é interessante criar em casa, mas eles criam, né? Já chegou pacientes que criam tartarugas, então meio que você precisa conhecer um pouco de tudo desses animais que são domesticados, desses animais que são criados em casa, que as pessoas criam, né? Para você poder fazer o exame, para você poder, pelo menos, estudar formas de contenção para poder fazer, tá certo? Quem vai fazer a administração da contenção é o médico veterinário. Também é ele que vai dizer quanto de medicação vai ser aplicada no paciente, que a gente não tem como fazer esse tipo de cálculo, como saber que tipo de medicação usar, até porque nós não estudamos isso, né? A gente estuda que existe a contenção medicamentosa e que ela é feita pelo médico veterinário e não por nós, tá certo? A gente finaliza a aula de hoje agora. E na próxima aula a gente continua com a contenção química, tá bom? Até a próxima, turma!